Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando o tema escatologia. O assunto de hoje é sobre o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é a quarta etapa na cronologia dos últimos acontecimentos. E, portanto, é um tema bastante importante dentro da escatologia. Vamos, no primeiro ponto, conhecer qual é o propósito do Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo, ele é o evento que marca a entrega dos galardões aos salvos em Cristo, fruto de suas boas obras, a partir dos seus comportamentos morais e espirituais, e o seu propósito é avaliar a essência e a motivação destas obras como preparação da igreja para reinar com Cristo. O local e o tempo do Tribunal de Cristo. Apesar de não sabermos nem o tempo e nem a hora da segunda vinda de Cristo, este julgamento dar-se-á logo após o arrebatamento da gloriosa Igreja do Senhor Jesus e será realizado no céu, provavelmente na sala trono de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo faz uma menção a este tribunal, quando diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, de uma forma, em uma síntese, Tribunal de Cristo, ninguém vai ser julgado para condenação, porque todos nós já estaremos no céu salvos num corpo glorioso. O que vai acontecer neste tribunal é que aqueles que praticaram as boas obras, e todos praticaram, receberão os seus respectivos galardões, que são os presentes de Deus. Quem é o juiz deste tribunal? Jesus Cristo, ele é o justo juiz e julgará todas as obras de cada salvo em Cristo, sem acepção de pessoas, de forma precisa, exata e com registros comprobatórios, contundentes, que não deixarão quaisquer dúvidas sobre a legitimidade, a justiça e a autoridade do julgamento do Tribunal de Cristo. Nada há encoberto diante do Senhor. O Senhor vê todas as coisas, conhece até mesmo todos os nossos pensamentos. E, portanto, será um julgamento no sentido de distribuir os galardões sem fazer acepção de pessoas e de forma justa, legítima, íntegra. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 5, versículo 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. João 5, 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Portanto, o Senhor julgará no tribunal de Cristo. Quais são os galardões do tribunal de Cristo? Vamos dizer, quais são os presentes que vão ser dados a cada cristão
segundo as suas obras. Todas as obras dos salvos em Cristo serão provadas no fogo. As que forem aprovadas assumirão um caráter reluzente de nobreza, de durabilidade, de serem espiritual e serão representadas por metais nobres de ouro e prata e pelo reluzente encantamento das pedras preciosas. Por outro lado, as obras não aprovadas dos salvos em Cristo se extinguirão. Não serão recompensadas e serão representadas pela madeira, pelo fogo, pela palha, que se consomem no fogo e não têm durabilidade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 11 ao 15, o apóstolo Paulo ele faz uma menção a esses galardões, ou a este tipo de avaliação das obras realizadas pelos cristãos. Então ele diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de número 11 ao 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Portanto, nossas obras, aí, vamos dizer, representadas pelos nossos comportamentos morais e espirituais na obra do Senhor, serão avaliadas e recompensadas. A Bíblia Sagrada ela deixa claro que os galardões são recompensas de diversas realizações e motivações na obra do Senhor. Porém, não detalha a essência do prêmio, apenas os representam como a concessão de coroas, símbolo de poder, símbolo de honra, símbolo de autoridade, símbolo de vitória. Apocalipse 3:11 diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vejamos então agora quais são os tipos de coroas que são mencionados na Bíblia como galardões e o seu significado. Então, nós temos em primeiro lugar, ponto número 1, a coroa incorruptível. Então, o apóstolo Paulo revela que esta coroa simboliza basicamente as demais em seu caráter de qualidade e durabilidade permanente. Com paciência e firmeza, temos que trabalhar diligentemente na obra do Senhor, para ser recompensado por uma coroa incorruptível, no sentido moral e espiritual. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, o apóstolo menciona sobre essa coroa quando ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a coroa incorruptível. Uma segunda coroa mencionada também, no caso, no livro
de Apocalipse, pelo apóstolo João, é a coroa da vida. O apóstolo João ele nos revela que os cristãos que perseveram diante das provações, ou seja, enfrentam as tribulações com fé e paciência, de forma confiante e destemida, receberá como prêmio coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 8 ao 10. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma terceira coroa é a coroa de glória. O apóstolo João nos revela que os cristãos, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, anuncia que os pastores, ministros e obreiros da casa do Senhor, que apacenta as ovelhas com amor, de boa vontade, de acordo com a vontade do Senhor Jesus, sem interesses pessoais de ganho de dinheiro ou domínio das pessoas, mas unicamente pela motivação de sua chamada feita pelo Senhor, querendo sempre a salvação das ovelhas, receberá como prêmio a coroa da glória. Então, o apóstolo Pedro, na primeira carta, em sua primeira carta, no capítulo de número 5, versículos 1 ao 4, ele diz o seguinte: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória, uma recompensa voltada para os ministros da casa de Deus. Uma outra coroa mencionada, no ponto número 4, é a coroa da justiça. O apóstolo Paulo, ele menciona que aquele que vive uma vida correta diante de Deus e dos homens e espera com amor a segunda vinda de Jesus, receberá como prêmio a coroa da justiça. E isto o apóstolo Paulo disse para Timóteo e também para nós. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, versículos 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Por último, a última coroa mencionada pela Bíblia Sagrada, também pelo apóstolo Paulo, é a coroa de júbilo ou de exultação. O apóstolo Paulo registra que os obreiros de Cristo, que produzem os frutos de evangelizar, de ganhar almas para o reino de Deus, receberá como prêmio uma coroa de júbilo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 19 e 20, diz assim o apóstolo Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 ao 20. Pois
Quem é a nossa esperança ou alegria? Ou coroa que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ou seja, o apóstolo fala aqui da alegria, exultação, coroa da justiça, coroa de júbilo ou de exultação, de alegria. Portanto, aí nós temos o que a Bíblia determina como recompensa aos cristãos que estarão no tribunal de Cristo para receber os respectivos galardões. Concluindo, então, o nosso assunto de hoje, o Tribunal de Cristo. O julgamento no Tribunal de Cristo é algo que está reservado somente aos salvos em Jesus e avaliará a essência e as motivações de nossa conduta como cristãos na Terra, nos dando balizamento da intensidade de nosso amor a Cristo e à obra do Senhor. Shalom Adonai. No nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, uma sequência lógica dos últimos acontecimentos na doutrina da escatologia. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, se Deus permitir.